Glória a Deus. A paz, igreja. Oh, glória. Hoje é dia de glorificar ao Senhor por mais uma oportunidade. Depois de muito tempo, né? E Deus é bom. Os irmãos estão bem? Mais ou menos, né? Realmente está mais para menos do que para mais. Mas isso é importante. Tem tudo a ver com o que vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Uma palavra na qual todos já conhecem. E Deus é bom. O diabo que não presta. Nós já pisamos na cabeça dele. Sapateamos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Só vamos fazer menção de 3 versículos. Diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente perspectiva da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Amém? Só até aí. Ao falar de Romanos, eu sou muito fã das cartas paulinas. Sou muito fã do apóstolo Paulo. Não que a gente tenha uma preferência, né, bíblica, porém, ao ver a história de Paulo, aquilo nos traz um certo confronto em nós mesmos. Porque aqui, esse texto que acabamos de ler, nos reflete muito nos dias atuais. A pastora ministrou uma palavra aqui uma vez, e eu estava bem naquele canto. E ela disse a seguinte palavras, que essa geração é uma geração muito fraca. Uma geração muito sensível. E eu fiquei meditando, de fato é verdade. Porque hoje, você chega num culto como esse, adentra pelaquela porta, mas muitos adentram naquela porta porque foram obrigados a vir. Não vieram de espontânea vontade. A Bíblia fala que é melhor dar do que você receber. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele descreve lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, se não me engano, a seguinte frase: Deus ama o que dá de coração. Ele ama o que faz a sua vontade com vontade, não por obrigação. As pessoas têm o mal de achar que quando se refere ao dar, é só em dinheiro. Não é isso. No livro de Romanos, nós lemos algo interessante no capítulo 12. O seguinte: que Deus, Ele trabalha segundo as vontades dEle, e não a nós. Mas o capítulo 8, ele começa dizendo que nenhuma
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 1. Mas como se falar de aflição em geração fraca? Na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 a seguir, ele vai dizer para Timóteo o seguinte: a carta escrita para Timóteo é uma carta pastoral. Essa epístola de Romanos é uma carta advertencial, de advertência para uma igreja. Mas com Timóteo ele é um tratamento diferente. Ele vai dizer o seguinte, que muitos se assujeitarão, que surgirão muitos mestres de si mesmo. Hoje é muito fácil você abrir no YouTube e querer ouvir uma pregação. Mas você abrindo o YouTube para ouvir a pregação, você vai querer ouvir o que você quer. E aí é que entra algo que eu disse aqui uma vez, que a gente acumula para nós mesmos comichões nos ouvidos. Por que comichões nos ouvidos? É aquelas setas que Satanás, as palavras que Satanás fica jogando no seu ouvido. Ei, não precisa isso. Ei, você pode aquilo. Ei, ninguém está vendo não, pode desfazer. Isso fere a nossa alma, causando em nós uma doença espiritual chamada crise existencial. O que é a crise existencial? É quando o espírito e a carne ele começam a se confrontar. E nessa batalha, o nosso corpo ele começa a fraquejar, sentir esses impactos. Aí leva nós à depressão espiritual. A fraqueza, o desânimo. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu estou sem vontade disso. Hoje eu estou sem vontade daquilo, eu não quero orar. Hoje eu estou sem vontade de pregar. Eu estou sem vontade de visitar alguém. Você está sem vontade de nada. E essa crise ela vai aumentando de intensidade. Ela começa moderada e de acordo as situações, ela vai aumentando, como se fosse a depressão. Começa com pequenos sintomas e vai evoluindo, é a mesma coisa. Lembra quando Paulo ele fala aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo? E o que era para eu não fazer, o que era para eu fazer, eu não acabo fazendo? Pois é isso. É quando espírito e carne estão em batalha. E aqui o pastor apregou para nós aqui o jejum. E o jejum ele é muito importante quando ele começa a ser praticado, que em vez da carne ser alimentada, é alimentado o espírito. E que nessa batalha, entre alma e espírito, carne e espírito, o espírito ele vai se fortalecendo. E quando você fortalece o espírito, você fica revigorado. Quando você está revigorado, você tem ânimo, você tem forças, você encara tudo o que vem pela frente. E mais uma coisa, capítulo 12, vai dizer uma coisa muito interessante. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Através do que você alimenta, não do que você é capaz de ser. E os tempos de hoje estão muito fáceis da gente fraquejar. Por que, igreja? Porque surgiram por aí os desigrejados. Por que serão esses? É aqueles que não precisam de igreja, mas ele quer te aplicar um pastoreio.
Ele não é pastoreado, mas ele quer te pastorear. Ele não tem igreja, mas ele te prega a palavra. Ele vive para si as suas próprias convicções e esquece da sã doutrina. Ele atumulta para si fábulas. É o muito famoso os coach, né? Hoje a gente vê muito por aí. Não faz parte de nenhuma denominação, não tem orientação de líder nenhum, e ele segue por aí fazendo aquilo que ele acha que é, porque a Bíblia orienta isso que é. Não. Paulo está pregando aqui para uma igreja que surgiu logo depois da descida de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele se revela ao povo e o batizam, todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, qual todos nós já conhecemos, e dali diante, a igreja de Roma, ela começa a tomar um rumo diferente. Não tinha uma visão de um líder. Não tinha um líder para orientá-los, eles seguiam as suas próprias convicções. E aqui, Paulo, ele retrata todo o longo dessa epístola paulina aqui, de Romanos, acerca do fortificar da fé. Ei, eu oro muito a Deus pedindo a Ele para que Ele revigore a sua fé. Você com uma fé renovada, igreja, você vence todos os obstáculos. E eis quem te fala é alguém que já viveu isso. Eu não falo porque eu ouvi da Ciel, esse ser que vos fala, diz a você hoje, porque eu presenciei isso, eu vivi isso. Mas como eu vou continuar com minha fé vigorada? É acreditando no que vai acontecer, mesmo que o cenário que você está é controverso aquilo que você imagina. Você está vivendo uma coisa e Deus está te dizendo outra. Deus está te dizendo que vai passar. Mas o momento que você está vivendo é de tribulação, é de mar agitado, é de vento querendo naufragar o barco. Ei, entenda. Tenha fé. Tenha fé, igreja. Acredita. A maioria das igrejas hoje estão desacreditadas. É tão assim que Jesus disse, lá no livro de Lucas, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Olha para aí, a que ponto chegaremos? Se eu não me engano, foi Lucas capítulo 7 ou é capítulo 8. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando Jesus vier, meu irmão, você vai ter fé ainda? É isso que ele está dizendo. Ei, da céu, quando eu vier, você ainda vai ter fé? É necessário começar a praticar a fé. Fé é algo que a gente não só tem guarda no bolso, é algo que você tem a praticar. Uma vez, logo quando eu me converti, quando era 2012, acho que era 2012, e lá na igreja tinha uma membra, ela fazia parte do ciclo de oração, e o esposo dela era diácono da igreja. Era um senhorzinho, um casal de senhores. Uma Cícera. E ela foi acometida de um câncer. Câncer na mama. Irmã Cícera. Já de idade.
avó de não sei quantos netos. E foi aquele tumulto, aquele alvoroço. Foi logo ao surgir, quando o câncer de mama, ele se explodiu, né? Já tinha, porém, explodiu. Começou a pegar um, pegar em outro, pegar um, pegar em outro. E ali naquele cenário todo, a igreja se reuniu em oração em prol da cura da irmã Francisca. Da irmã Cícera, perdão. Irmão, eu era novo convertido. Mas algo que Jesus me ensinou foi o seguinte. Mateus 22, capítulo 22, versículo 22. Se orares e crer, recebereis. Se orares, se tu orar e tu crê no que tu está orando, você vai receber. Começamos a campanha de oração. Começamos a campanha de oração pela irmã Cícera. O diagnóstico estava todo, ela ia fazer já o tratamento da quimioterapia. E foi aquele alvoroço que ia rapar a cabeça e ela já estava desacreditada. E quando Pedro estava no cárcere, estava preso, tinha alguém orando por ele, na casa de João Marcos. Sabe o que aconteceu? Enquanto a igreja orava, Deus ouviu a oração da igreja. Enviou o anjo lá naquela cadeia. Abriram todas as celas. E Pedro saiu andando. E o mais importante, nenhum dos vigias daquele cárcere viu Pedro sair. Mas Pedro viu eles lá, em pezinho, creio eu, sentido de soldado, com a arma na mão, guardando a cadeia que lá tinha preso a ser executado logo no dia seguinte. Mas o tempo de Deus, ele é diferente do meu e do teu. O tempo de Deus é totalmente diferente do meu e do seu. Que nenhuma aprovação há, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, descansa o teu coração, isso é profético. Descansa o teu coração, porque mal algum vai chegar à tua casa. É tu que fala, é o Daciel que fala, através da palavra. Tenha certeza, igreja, que nenhuma aflição há de ser comparada com a glória que Jesus vai revelar nas nossas vidas. Eu estou desempregado, eu estou sem alimento em casa. Nenhuma condenação, nenhuma aflição há. Perdão. Porque estou certo que nenhum do sofrimento do tempo presente se comparará com a glória de Deus que há de ser revelada nas nossas vidas. Em outras palavras, nenhum dessas tribulações não vai se comparar com o que Deus já tem reservado para nós. Mas está sendo grande, eu não vou suportar. O que Deus tem preparado vai ser bem maior. Se está grande, agora imagine quando é de Deus para cá. Diga aí que se vai ser maior. A igreja orou. E vai fazer radioterapia, vai fazer quimioterapia. E quando chega no dia de se apresentar ao médico, o médico pega o laudo dela e a notícia foi:
Isso foi o ano de 2012. Tá o médico olhando o laudo. E cadê? Cadê sintoma que não tem nenhum? Não tinha mais nada. Vai repetir os exames. Repetiu os exames. Deu tudo negativo. Ela não tinha mais nada. O Deus que opera milagres, Ele continua operando. É você que parou de crer. É a sua fé que diminuiu. Mas Deus hoje nos faz levantar novamente. E vai revigorar a sua fé. Vai te levantar de novo. Se você parou, você vai continuar. Se você desanimou, você vai ser animado novamente. Se você está desacreditado, hoje foi o dia que Deus te marcou e vai te fazer novamente acreditar. Através de quê? Da sua palavra. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, se o próprio Deus é por nós, é necessário voltar ao primeiro amor. Que é o primeiro amor do céu? É aquele momento, é aquele logo quando você se converteu, lembra? Que você acreditava. Deus falou muito isso ao meu coração. Daciel, esse ser aqui que nos sabe, viveu muitas experiências. Chegou um tempo em casa e não tem nada para a gente comer. Eu falei, agora não, moço. Eu trabalhava na obra, construção civil. E a preocupação de Sandra era, tu vai levar o que para comer? Daniel era pequenininho, só mamava. Nunca vi um negócio daquele. Pensei que com Débora ia ser diferente. Tá sendo pior. Daniel só mamava. Falei, irmão, eu quero ver tu ter fé na hora que tu olhar para os quatro cantos e não ter saída. Você se vê dentro de um quarto, sem nenhuma porta para você passar, ou uma janela para você pular. Situações que Deus nos coloca, muitas das vezes a gente abandona, a gente volta atrás, porque antes daquilo, antes de ser crente, antes de se converter, as coisas eram melhor. E não é assim. Aparentemente é, mas as aflições que vêm sobre nós é para nos fazer forte, entenda. Não é para nos matar, é para nos fazer forte. É para nos fazer soldados. Quem se alista no exército, faça o quê? Um autotreinamento. O camarada fica no tempo, dentro d'água, por longo tempo, no frio por longo tempo, amanhece o dia no relento, e fora as outras fases de provação. Para quê? Para ele ser um bom soldado. Qualquer força de segurança usa o mesmo método. Para quê? Para que no momento da batalha, se algum desses treinamentos ser necessário usar, você o quê? Quando você aplicar, você suportar ele e vencer ele. Já pensou aí? Eu, gordinho assim, que nem Johnny, sendo soldados, correndo atrás de um bandido numa guerra e ter que pular o muro. Duas uma. Ou a gente pula o muro,
Ó, a gente vai ter que ficar do lado de cá. Porque se a gente não tiver aptidão física, certamente esse muro sendo alto, nós não vamos conseguir vencer, né? E se o elemento do lado de lá conseguir pular e nós não? E se a gente tivesse se preparado antes, suportado isso? Então entenda que Deus, ele nos joga um jugo, umas provações, para que a gente suporte, e no dia da aflição, a gente está maduro para aquilo. Então entenda que não é Deus castigando, não é Deus te maltratando, é Deus te amando, Deus te capacitando. E o apóstolo Paulo, ele nos escreve muito bem isso. Eu vou até ler. Saiu do... Ó, o versículo 3 do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, ó. Porquanto, o que fora impossível à lei, isso é a respeito da fé. Impossível à lei, no que estava enferma pela carne, devido às grandes lutas, pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Entenda. Em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou na carne o pecado. É tudo a respeito de fé. Se nossa fé estiver alta, nós venceremos o pecado. O próprio Deus o fez. Homem, carne, para nos instruir que é capaz da gente vencer. Jovem, você é forte. A terceira epístola que João fala, escreve, ele diz para o jovem o seguinte: ei, jovens, eu já vos escolhi. Por quê? Porque você é forte, você vai suportar o mundo. Já vencesse o maligno. Olha para aí, com força de jovem, jovem tem vigor. Então suporte, seja forte. Nenhuma tribulação é o suficiente para nos fazer parar na caminhada, mas sim para nos amadurecer. As igrejas estão fracas hoje porque estão ouvindo muito venha, Deus tem isso, Deus tem aquilo, mas na verdade não é só isso. Pregam Deus muito de amor, Deus de rosas, mas Deus é Deus de justiça e de espinho também. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Entendam isso. Deus é um Deus de justiça. A balança de Deus, ela é reta. Deus não pende só num lado, nem para o outro. Ele é justo. Ele vai nos julgar, irmão, naquele grande dia com sua balança de justiça. O homem, ele pode ser falho, o homem é manipulado. Mas Deus não. Ele é justo e ele é fiel. E se ele prometeu algo para a tua vida, tenha certeza que ele irá cumprir. Então suporta um pouquinho as aflições, porque elas vão te fazer amadurecer. E no tempo oportuno, quando você atravessar esse mar, do outro lado vai estar um hino da vitória preparado. Mas é necessário permanecer. Tem que permanecer, pastor. O caminho que nós estamos trilhando é um caminho de espinhos e de pedras pontudas, que quando pisamos vão ferir nossos pés. Mas é a certeza que é um caminho de salvação. Jesus disse que a porta ela é estreita e que nós devemos passar por ela. E ainda mais,
que era para a gente pegar a cruz e o segui-lo. Se tu acha que a sua cruz é pesada, imagina que Jesus tem. Oh, meu Senhor, misericórdia de minha alma. Imagine que nosso Jesus carregou por nós. Se a sua está pesada, imagina a dele, que teve que levar de todo mundo. E ainda ele nos diz que para a gente ter fé e bom ânimo, que ele venceu a morte. E você vai conseguir também vencer. Hoje é muito fácil de ver igrejas doentes, igrejas que não oram, igrejas que não buscam. Você é agraciado. Você tem igreja, tem líderes que buscam, que te instruem o verdadeiro caminho a ser seguido, que te orienta. Ei, igreja, desperta, levanta de novo. Ao que caiu, é momento da gente estender a mão. Ao que parou, é momento da gente voltar atrás e chamar, vem. Um soldado na guerra, quando um colega é ferido, ele vai lá, pega, joga sobre os ombros e traz de volta para o acampamento. Ali ele aplica azeite, ele aplica vinho, que é para estancar a ferida, derramando ele a cruz, para ele curar e voltar novamente para o campo de batalha. Ei, estamos vivendo uma jornada, soldado. Se você se sentindo ferido, entenda, é momento de você receber vinho e azeite. E eu profetizo na tua vida a cura em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida vigor em nome de Jesus. Eu te profetizo em nome de Jesus renovo. Em nome de Jesus, igreja, eu profetizo na tua vida ânimo. Afia a espada novamente, vamos batalhar, vamos guerrear. É momento de olhar para frente e esquecer o vizinho. Vamos pelejar porque a peleja é árdua. E o tempo está passando. Infelizmente, os adversários estão se multiplicando. Soldado, vamos para a guerra. Levanta. Vamos batalhar, igreja? Vamos? Vamos adorar a Deus? Louvorzinho? Amém? Você venha, curve sua cabeça.